No coração árido do sertão pernambucano, onde o sol castigava a terra e a vida se agarrava com teimosia, Antônio Pereira era um jovem de fibra, com o olhar altivo e o coração apaixonado. Ele não buscava a violência, mas a injustiça, como uma serpente sorrateira, rastejava pelas veredas de sua vida. A fazenda de sua família, um pequeno oásis de esperança em meio à caatinga, era cobiçada pelo coronel Horácio Mendes, um latifundiário cruel e sem escrúpulos, cujo poder se estendia como a sombra de um juazeiro solitário. Antônio e Maria, conhecida como Flor do Sertão por sua beleza e resiliência, viviam um amor puro e intenso, florescendo sob o céu estrelado do sertão. Maria, irmã de Pedro Silva, era a promessa de um futuro de paz e prosperidade para Antônio, um refúgio contra a dureza da vida. Seus encontros secretos à beira do rio, sob a luz prateada da lua, eram os únicos momentos em que podiam sonhar com uma vida longe das agruras e das ameaças que pairavam sobre suas cabeças. O coronel Horácio, movido pela ganância e pelo desejo de expandir suas terras, orquestrou uma emboscada. Acusou falsamente Antônio de roubo de gado, um crime grave naquelas paragens, e ordenou que seus jagunços incendiassem a pequena propriedade dos Pereira. A fumaça escura que subia ao céu era um presságio sombrio, um grito mudo de desespero que ecoava pelas serras. Antônio, ao ver sua casa em chamas e sua família desamparada, sentiu a raiva e a impotência consumirem-no, transformando o jovem pacato em um homem sedento por justiça. Desolado e sem ter para onde ir, Antônio buscou refúgio na Caatinga, onde a lei dos homens era fraca e a lei da sobrevivência brutal. Foi ali que encontrou um pequeno bando de cangaceiros, homens marcados pela vida e pela revolta, que viviam à margem da sociedade. Com sua coragem inata e sua habilidade com a faca e o rifle, Antônio rapidamente ganhou o respeito do grupo, adotando o nome de Falcão. Seu objetivo não era apenas sobreviver, mas vingar a injustiça sofrida e proteger aqueles que amava. Maria, ao saber do destino de Antônio, não hesitou. Seu amor por ele era mais forte do que o medo da vida errante. Desafiando as convenções e a fúria de sua família, ela partiu em busca de seu amado, encontrando-o nas profundezas do sertão. Juntos eles se tornaram uma lenda, a Flor do Sertão ao lado do Falcão, um casal que desafiava o destino e a morte, unidos pela paixão e pela causa do cangaço. Maria, com sua inteligência e astúcia, tornou-se uma figura respeitada no bando, não apenas como companheira, mas como estrategista e confidente. No entanto, a sombra da traição já se esgueirava. Pedro Silva, irmão de Maria, sempre invejara a coragem e o carisma de Antônio. Seduzido pelas promessas de riqueza e poder do coronel Horácio, e temendo a vida perigosa do cangaço, Pedro cedeu à tentação. Ele forneceu informações cruciais sobre os esconderijos e planos do bando de Falcão aos volantes, as forças policiais que perseguiam os cangaceiros. Sua traição não foi apenas um ato de covardia, mas uma ferida profunda no coração de Maria e um golpe devastador para Falcão, que jurou vingança contra aquele que ousou quebrar os laços de sangue e lealdade. O primeiro confronto entre o bando de Falcão e os volantes do coronel Horácio, guiados pelas informações de Pedro, foi brutal. O tiroteio ecoou pelas serras, misturando o cheiro de pólvora com o suor e o sangue dos combatentes. Falcão, com sua mira certeira e sua estratégia audaciosa, conseguiu repelir o ataque, mas a batalha deixou cicatrizes profundas. A desconfiança se instalou no bando, e a certeza de que havia um traidor entre eles corroía a alma de Falcão. A partir daquele dia, a guerra no sertão se tornou ainda mais pessoal, um embate entre o amor e a vingança, a lealdade e a traição, que marcaria para sempre a história daquelas famílias. Anos se passaram, e o sertão continuava a ser palco de embates sangrentos. Cícero Pereira, filho de Falcão e Maria, cresceu sob a sombra do cangaço, aprendendo desde cedo a manejar armas e a sobreviver na Caatinga. Ele herdou a coragem do pai e a inteligência da mãe, mas carregava consigo o peso de um nome e de um destino que parecia já traçado. Apesar da vida errante, Cícero nutria um desejo secreto por uma existência diferente, longe da violência e da perseguição constante. Seus olhos, no entanto, eram frequentemente atraídos para além das fronteiras do bando, para a fazenda dos Mendes, onde uma jovem de espírito forte e beleza singular habitava seus pensamentos. Joana Mendes, filha do coronel Horácio, cresceu ouvindo histórias de cangaceiros cruéis e sanguinários, responsáveis pela morte de muitos de sua família e amigos. Ela foi criada para odiar o cangaço e tudo o que ele representava, mas o destino, com sua ironia peculiar, a colocou no caminho de Cícero.
Eles se conheceram em encontros furtivos, trocando olhares e palavras em segredo, desenvolvendo uma amizade que desafiava a inimizade de suas famílias. A atração entre eles era inegável, um amor proibido que florescia em meio ao ódio e à vingança que separavam seus mundos. O coronel Horácio, envelhecido, mas ainda implacável, continuava sua caçada a Falcão, alimentado pelo ódio e pela perda de seu filho mais velho em um confronto com o bando. A traição de Pedro Silva, embora tenha lhe rendido vantagens temporárias, não o poupou da fúria dos cangaceiros que o perseguiam incansavelmente. Pedro, por sua vez, vivia atormentado pela culpa e pelo medo, sempre à espreita, sabendo que a vingança de Falcão era apenas uma questão de tempo. Sua família, incluindo seu filho Lucas, sofria as consequências de suas escolhas, vivendo à margem, estigmatizada pela traição. Um dia, durante um ataque surpresa dos volantes à fazenda dos Mendes, Cícero, que estava por perto observando Joana, interveio para protegê-la. Ele salvou a vida da jovem, expondo-se e revelando sua verdadeira identidade. O ato de bravura, embora tenha chocado Joana, também a fez questionar tudo o que lhe fora ensinado sobre os cangaceiros. A partir daquele momento, o amor entre Cícero e Joana se tornou um pacto secreto, um elo frágil, mas poderoso, que poderia, talvez, transcender a guerra entre suas famílias. Eles se encontravam em segredo, trocando promessas de um futuro impossível, onde o amor prevaleceria sobre o ódio ancestral. Falcão, ao descobrir o envolvimento de Cícero com a filha de seu maior inimigo, sentiu-se traído. A ideia de seu filho se apaixonar por uma Mendes era um golpe em seu orgulho e em tudo que ele havia lutado. Uma discussão acalorada eclodiu entre pai e filho, onde as palavras afiadas cortaram mais fundo do que qualquer bala. Maria, dividida entre o amor pelo marido e a compreensão pelo filho, tentou mediar, mas a fenda entre eles parecia intransponível. A lealdade de Cícero foi posta à prova, forçando-o a escolher entre o legado de seu pai e o amor que sentia por Joana. Enquanto isso, Lucas Silva, filho de Pedro, tentava se desvencilhar do passado sombrio de sua família. Ele buscava uma vida honesta, longe da violência e da desonra, mas o nome Silva carregava um peso que o impedia de seguir em frente. Ao presenciar a crescente tensão entre os Pereira e os Mendes, e a paixão proibida entre Cícero e Joana, Lucas viu uma oportunidade de redenção. Ele se aproximou de Cícero, oferecendo-lhe ajuda e informações, na esperança de, talvez, reparar os erros de seu pai e encontrar seu próprio lugar em um mundo que parecia não ter espaço para ele. A complexidade das relações se aprofundava, com novas alianças e desconfianças surgindo em meio ao caos do sertão. Décadas se passaram e o cangaço, antes uma força temida e respeitada, minguava sob a repressão implacável do governo. Lampião e Maria Bonita haviam caído e, com eles, a era de ouro dos bandos armados. No entanto, o legado de violência e as feridas abertas no sertão persistiam. Os netos de Falcão e Horácio, embora nascidos em um tempo de relativa paz, ainda sentiam o peso das escolhas de seus avós. A busca por redenção ou a perpetuação da vingança era a encruzilhada que se apresentava a eles, um eco distante dos tiroteios e das perseguições que marcaram a vida de seus antepassados. Falcão e Maria, já idosos, viviam escondidos, assombrados pelas memórias de um passado sangrento. Cícero, seu filho, havia feito sua escolha. Ele e Joana, contra todas as expectativas, conseguiram construir uma vida juntos, longe do cangaço e da fazenda dos Mendes. Eles tiveram um filho, um menino chamado Gabriel, que cresceu ouvindo as histórias de seus avós, mas com a esperança de um futuro diferente. A união de Cícero e Joana era um símbolo de que o amor poderia, sim, superar o ódio e as divisões ancestrais, um farol de esperança em meio à escuridão do passado. O coronel Horácio, por sua vez, morreu amargurado, sem nunca ter conseguido sua vingança final contra Falcão. Sua fazenda, antes próspera, definhava sob a gestão de herdeiros desinteressados, um lembrete silencioso da futilidade de sua busca incessante por poder e retaliação. Pedro Silva, o traidor, também teve um fim melancólico, vivendo no ostracismo e no remorso, sua traição nunca perdoada por Maria e Falcão. Seu filho Lucas, no entanto, conseguiu reescrever sua história. Ele se tornou um respeitado professor, dedicando sua vida a educar as crianças do sertão, na esperança de que elas pudessem construir um futuro mais justo e pacífico, livre dos ciclos de violência que assolaram sua família. Gabriel, o neto de Falcão e Maria, e filho de Cícero e Joana, cresceu com uma paixão pela história de sua terra. Ele se dedicou a coletar os relatos dos últimos cangaceiros e volantes,
buscando entender as complexidades de um tempo que moldou sua família e sua região. Sua pesquisa o levou a descobrir a verdade por trás da traição de Pedro Silva, e a entender as motivações que levaram seu avô, Falcão, a se tornar um cangaceiro. Ele não buscava julgar, mas compreender, e através de suas palavras, dar voz aos que foram silenciados pelo tempo. Em um encontro fortuito, Gabriel conheceu a neta de Lucas Silva, uma jovem historiadora que também buscava desvendar os mistérios do passado de sua família. Juntos, eles perceberam que, apesar das décadas de inimizade e dor, havia uma chance de cura. Eles colaboraram para documentar a verdadeira história do cangaço, não como um conto de heróis e vilões, mas como uma saga humana complexa, repleta de amor, traição, violência e, acima de tudo, a resiliência do povo sertanejo. A história de suas famílias, antes um fardo, tornou-se um legado de aprendizado e reconciliação. Assim, a saga do cangaço, que começou com a injustiça e a vingança, encontrou seu epílogo não em mais derramamento de sangue, mas na busca pela verdade e na construção de pontes entre as gerações. O sertão, antes palco de batalhas, agora era testemunha de uma nova era, onde as cicatrizes do passado serviam como lembretes, mas não como correntes. A história de Falcão, Maria, Cícero, Joana, Horácio, Pedro e Lucas, entrelaçada pelo destino, tornou-se um testamento da capacidade humana de superar a adversidade, de encontrar o amor em meio ao caos e de, finalmente, buscar a paz, mesmo que tardia, em um mundo que um dia foi dominado pelo som do rifle e pelo grito da caatinga. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Até a próxima, pessoal!